de um lugar para outro, de acordo com as ordens de Deus, o Senhor. Eles acamparam em Refidim, mas ali não havia água para beber. Então reclamaram contra Moisés e lhe disseram: dê-nos a água para beber. Moisés respondeu: por que vocês estão reclamando? Por que estão pondo o Senhor à prova? Mas o povo estava com muita sede e continuavam reclamando e gritando contra Moisés. Eles diziam: por que você nos tirou do Egito? Será que foi para nos matar de sede, a nós, aos nossos filhos e às nossas ovelhas e cabras? Então Moisés clamou pedindo a ajuda de Deus, o Senhor. Ele disse: o que é que eu faço com este povo? Mais um pouco e eles vão querer me matar a pedradas. O Senhor disse a Moisés: escolha entre eles alguns livres e passe com eles na frente do povo. Leve também o bastão com o qual você bateu o rio Nilo. Eu estarei diante de você, em cima de uma rocha, ali no Monte Sinai. Bata na rocha, e dela sairá água para o povo beber. E Moisés fez isso na presença dos líderes do povo de Israel. Então deram naquele lugar os nomes de Massá e de Meribá, pois os israelitas reclamaram contra Moisés e puseram o Senhor à prova, perguntando: o Senhor está com a gente ou não? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a fonte da água da vida, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com vocês. Amém. Estimada comunidade, vocês já tiveram dúvidas da presença de Deus na vida de vocês? Houve algum momento que vocês duvidaram da existência de Deus? Ou pensaram que Ele estava castigando vocês? Tiveram algum momento assim? Às vezes, diante de crises, de doenças, de problemas familiares e financeiros, as pessoas duvidam da presença de Deus ou atribuem a culpa a Ele pelo que está se passando em sua vida. Joseph Ratzinger, por exemplo, quando ele era Papa Bento XVI, visitou o campo de concentração nazista de Auschwitz e perguntou: onde estava Deus? Por que ele se manteve em silêncio? Onde estava Deus? Por que ele se manteve em silêncio? Questionar, tentar, sentir-se abandonado ou castigado por Deus, duvidar da sua presença e do seu agir, é algo próprio do ser humano e da fé. Inclusive, nas aulas de teologia, aprendemos que a dúvida é a irmã gêmea da fé, pois é pela fé que em momentos difíceis duvidamos. Ao ler a Bíblia, descobrimos que isso não é coisa moderna. Na Bíblia encontramos pessoas do povo brigando com Deus em alguns momentos. Na passagem bíblica, no livro de Êxodo, que ouvimos antes, temos uma dessas situações. O povo de Deus era escravo no Egito. Quando Deus conversa com Moisés, em Êxodo 3, versículo 7, diz: eu tenho visto como meu povo está sendo maltratado no Egito. Tenho ouvido o seu pedido de socorro por causa dos seus feitores.
sei o que estão sofrendo. Por isso, desci para libertá-los. O que vem após isso é que, guiado por Moisés, Deus liberta o seu povo da escravidão e lhe promete uma terra onde ele será livre. Vieram as pragas do Egito e a travessia do Mar Vermelho. Com isso, o povo de Deus estava livre. Mas entre a liberdade e a terra prometida, havia um deserto que precisaria ser atravessado. E como vocês sabem, desertos são lugares de escassez. Não se produz alimento no deserto. Não há água, nem meio de vida. O povo de Deus teve fome e, quando teve fome, reclamou a Moisés e a seu irmão Arão. Teria sido melhor que o Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nós podíamos pelo menos sentar e comer. Vocês nos trouxeram para este deserto a fim de matar de fome. Após a reclamação do povo, Deus proveu o alimento e nunca deixou faltar durante os 40 anos de travessia do deserto. No texto que ouvimos hoje, Êxodo 17, 1 a 7, a contenda é por causa da falta de água. O povo gritava com Moisés e perguntava: por que você nos tirou do Egito para nos matar de sede? Segundo o próprio Moisés, o povo estava a ponto de matá-lo a pedradas. O questionamento não era apenas contra Moisés, mas também contra Deus. Eles perguntavam: o Senhor está com a gente ou não? O Senhor está com a gente ou não? Deus não ficou irado contra o seu povo. Pelo contrário, assim como havia provido o alimento, também proveu água para o povo e para os seus rebanhos. Ele ordenou que Moisés escolhesse alguns líderes, alguns anciãos, passasse com eles na frente do povo e tocasse com o seu bastão uma rocha. Moisés obedeceu ao Senhor e da rocha verteu água para o povo. O lugar onde isso ocorreu recebeu dois nomes: Massá, que significa testar, pôr à prova, porque o povo testou a Deus, duvidou da sua presença. E Meribá, que significa contenda, discussão, porque foi o que o povo fez com Moisés. Essa passagem bíblica nos mostra, de um lado, um povo impaciente, com sede, que discute com o seu líder e questiona a presença de seu Deus, a ponto de dizer que era melhor ser escravo no Egito e perguntar se Deus o trouxe ao deserto para matá-lo de sede. Do outro lado, Deus dá prova de sua presença e da sua vontade de ver o povo livre. Um Deus que mesmo no deserto não deixou nada faltar, nem comida, nem proteção, muito menos água. O evangelho que ouvimos hoje registra um diálogo também em torno da água. Jesus estava sentado ao lado do poço de Jacó, quando pediu água a uma mulher samaritana. Ela achou estranho que um judeu lhe pedisse
você pediria e ele lhe daria da água da vida. A pessoa que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte da água que dará vida eterna. Estimadas irmãs e estimados irmãos, faço novamente as perguntas que fiz para vocês há pouco. Vocês já tiveram dúvidas da presença de Deus na vida de vocês? Houve algum momento que vocês duvidaram da existência de Deus ou pensaram que Ele estava castigando vocês? Vocês já se perguntaram, assim como o povo de Israel, se Deus está com a gente ou não? Confesso que, às vezes, também tenho vontade de perguntar, como Joseph Ratzinger perguntou: onde está Deus? Por que Ele se mantém em silêncio diante do que vemos no mundo? O que temos visto nos últimos anos é assustador. Uma guerra entre Rússia e Ucrânia que já dura 4 anos. Uma guerra entre Israel e Palestina que destruiu o território e matou milhares de pessoas. E agora, vemos uma guerra que atinge todo o Oriente Médio. Neste Dia da Mulher, precisamos lembrar que o ataque a uma escola no Irã matou 168 meninas no último sábado. Precisamos também lembrar que neste ano, 20 mulheres foram vítimas de feminicídio no Rio Grande do Sul, no nosso estado. Há um crime que cresce nas estatísticas a cada ano. Tudo isso nos leva a perguntar: onde estava Deus? Por que Ele se manteve em silêncio? Mas as perguntas corretas são outras. Por que o ser humano não percebe mais a presença de Deus em sua vida? Por que ele não ouve mais a voz de Deus que diz: a pessoa que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará vida eterna. Estimada comunidade, os textos bíblicos que ouvimos hoje dão testemunho de que Deus sempre está conosco. Ele está conosco nos desertos da nossa vida. Ele está conosco no dia a dia, como esteve com a mulher de Samaria. Mais do que estar presente, os textos bíblicos de hoje nos mostram que Deus nos dá o sustento para a vida, sem deixar nada faltar. E em Jesus, nos dá a água da vida, nos dá a salvação. Que nesta quaresma possamos sentir a presença e o cuidado de Deus para conosco e possamos ouvir a sua voz e a sua palavra. Que assim seja. Amém. Confessemos